Olá, meus caros, sou Clóvis Renato, gestor de projetos na Market Lab, gestor de conteúdo no gestãodesupermercados.com.br e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que foram realizadas lá na nossa Masterclass promovida pela VR Software, Eficiência e Produtividade no Setor de Açougue. Foi uma Masterclass muito produtiva, onde eu e o profissional de açougue Paulo Tadeu estivemos ali discutindo pontos relevantes para o setor de açougue e geraram algumas perguntas aqui lá dos participantes que eu queria aqui responder e deixar em aberto para que todos pudessem usufruir aí desses questionamentos, tá? Tem o questionamento do Claudevânio Costa, do supermercado Queiroz: como compensar a diminuição de margens no açougue quando se faz promoção? É uma ótima pergunta, porque hoje a demanda de ofertas dentro da loja ela é muito grande, mediante a concorrência acirrada da qual nós vivemos, né? Então, realmente, nós temos que estar atento a como nós vamos formular essas ofertas, como a gente vai trabalhar com essas ofertas, tá? Então aí, vocês que são usuários do VR, até mesmo de outros softwares, o importante é a gente saber observar a relação de proporção, o quanto nós vendemos em oferta na quantidade e quais são as margens que a gente trabalha nessas ofertas. Então, por exemplo, se eu tenho uma venda de R$500 mil dentro do açougue, né, e eu tenho uma venda de R$50 mil, a participação de vendas é 10%. Tá? Então essa visualização do quanto nós somos agressivos em oferta, ela é muito importante. Para que nós tenhamos vendas saudáveis e conseguirmos ter lucratividade também no setor, que esse é o grande objetivo, as ofertas devem permear ali na casa dos 30% a 35% de participação. Isso dependendo da estratégia da loja. Se é uma loja que tem que agredir a concorrência, porque ali a situação é de bastante aperto, ela pode até ser mais agressiva com uma participação maior. Se ela está mais tranquila, numa região onde a concorrência não é tão acirrada, ela pode tirar um pouco o pé e trabalhar com uma oferta de volume menor, primando pela qualidade. O importante, um outro ponto também, é saber a respeito de qual margem nós vamos estar trabalhando nessas ofertas. Tá? Qual que é o meu ponto de equilíbrio para estar trabalhando com as ofertas? Eu não posso vender produtos numa categoria de carne que é cara, que tem perdas, somente no custo. Principalmente, e é bom estar muito atento a isso, que a carne tem os impostos de saída. Então, quando eu vou calcular qual que é o preço mínimo da carne, qual é o custo dessa carne com perdas, qual é o custo tributário desse produto, e eu preciso colocar uma margenzinha de ganho em cima, porque eu tenho todo o meu operacional por trás disso. E depois aferir o resultado no final do período. Fechou o mês? Quanto é que eu vendi no açougue? X. Com que margem? X. Quanto que eu vendi em oferta em participação? Olha, eu vendi 25% de participação de vendas no meu açougue, foi em oferta. E qual a margem que foi aferida também, levando em consideração pagamento do produto, assumir as perdas e a parte tributária. Tá? Não queria entrar em muitos detalhes aqui numéricos, mas a concepção realmente é essa. E muita atenção, se nós não tivermos ofertas, a gente não atrai cliente, e se eu não souber trabalhar com as ofertas, eu posso aí estar diminuindo bruscamente a minha margem de lucro, ok? Tem uma outra pergunta aqui da Suzy Araújo, do supermercado Bragado. O que você diz a respeito de trabalhar com desossa como diferencial? Olha, cada loja tem o seu perfil, como nós dissemos na Masterclass, né? Tem o seu público, tem a experiência de consumo que aquele público tem as preferências dele, e é preciso observar essa preferência do cliente, tá? Se nós já trabalharmos com desossa já,
já é um diferencial da nossa loja. A gente migrar para a caixaria pode haver um impacto. Pode haver um impacto. E ao contrário também, se eu estou trabalhando com caixaria há bastante tempo e eu quero migrar para carne com osso, é preciso haver uma preparação, uma identificação. A carne com osso ainda está no gosto de muita gente. Ela tem a concepção de carne fresca, mas ela precisa ser trabalhada com mais cuidado, com uma observação melhor. Os processos de gerenciamento precisam ser mais apurados. Desde a qualidade dessa carne que eu estou comprando, quanto tempo ela vai ficar dentro da minha loja até o próximo lote chegar, para não ter produto cansado, qualidade no desmembramento, qualidade nos cortes, tá? Produção, enfim, toda essa parte de desossa, ela tem que ser acompanhada mais perto. O VR, ele proporciona um mecanismo de formação de custo e alimentação de estoque muito eficiente quando se trata desse quesito, que é o desmembramento lá no software. É importante a gente saber como é que ele funciona para fazer o custeio correto dessa carne que entra para a gente com o osso, para a gente ter uma boa estrutura de custo. E é preciso também entender qual é a composição dessa compra. Eu vou comprar boi casado? Eu vou comprar traseiro, dianteiro, PA separadas? Como eu vou fazer isso? Mediante uma boa observação. Eu conheço os cortes, eu sei onde eles estão ali nas partes do bovino e eu vou ver se existe um grande equilíbrio, eu posso até comprar boi casado. Se houver tendências para um corte ou outro, é nessa proporção que eu vou fazer as minhas compras. E se você trabalha com a carne desossa, diga isso ao seu cliente, use isso como diferencial competitivo, como você disse, use. Nós aqui trabalhamos com carne de procedência, carne de qualidade e carne fresca. Sempre é bom a gente trabalhar o nosso marketing a respeito dos nossos produtos, tá certo? Uma outra pergunta que tem aqui, do José Hildo Gomes de Freitas, do supermercado Pressão Baixo. Qual a participação ideal do açougue dentro de um atacarejo? Olha, veja bem, as questões da diferença do supermercado para o atacarejo, elas são de proporções diferentes, né? E quando eu digo proporções diferentes, eu digo de volume, a questão de margem, de custo. Então existe uma diferença nessa questão de estrutura de trabalho. Mas ao mesmo tempo, no atacarejo leva-se muito em consideração que a carne que vai ser vendida lá, ela é muito mais a carne embalada. Muito pouco se trabalha com desossa, se trabalha com cortes no balcão. Pode até existir, mas é menor. Então isso diminui o custo operacional da loja. Diminuindo o custo operacional, você pode realmente, a exemplo dos outros itens do atacarejo, poder trabalhar com uma margem reduzida. E isso pode trazer ali uma atratividade no consumo desse produto, já que hoje ele tem um preço agregado, um valor agregado alto. Mas a participação, ela vai ali permear a casa dos 20 a 25% de participação. Como bem o Paulo disse na Masterclass, quando uma loja tem um açougue estritamente classe A e B, essa participação vai ser menor, porque o consumo volumétrico de carne ele é menor. Mas quando a gente tem um público que vai de C, D e E e um público de atacado que está atrás de um preço melhor, ele consegue consumir com mais volume e até mesmo com mais frequência. Mas é importante observar ali, você nos seus relatórios gerenciais, conseguir dominar qual é essa participação que você tem hoje e verificar se ela está muito acima, muito abaixo ou em níveis aceitáveis aí de trabalho para que você consiga um bom equilíbrio. Tá bom, José Hildo? Tem uma outra pergunta aqui do Thiago Granito, não está o supermercado dele aqui. Qual deve ser hoje a média de venda por açougueiro? Existe um cálculo? Olha, essa é uma questão também bastante subjetiva, que ela pode ter muitas variações. Por quê? Porque existem formatos de trabalho diferentes. Não entrando em números, mas vamos imaginar uma seguinte situação. Se eu tenho um açougue que vende para um público CDIE, que eu consigo ter mais volume, que eu consigo ter mais quantidade vendida, esse valor de venda por açougueiro vai ser um número X, tá? E se eu tiver um açougue que ele vende
um público A e B, eu vou ter um valor de venda menor. A diferença nesses dois segmentos é a margem de lucro. Às vezes, quando eu vendo no volume e para um público de C até E, vamos dizer, são produtos mais brutos, menos elaborados, com menos produção. Então a margem de lucro ela é menor. Tá? E quando eu tenho um público de classe A e B, eu preciso fazer cortes especiais, produção, o valor agregado desse produto ele é maior, consequentemente a minha margem ela é maior. Então, cravar somente o número, quanto se deve vender por açougueiro, depende da estrutura da loja. Mas a gente pode partir como premissa de que a venda mínima por açougueiro seria de R$45 mil. E aí vai o exercício de observar como é o formato da nossa loja e às vezes fazer as nossas próprias contas, né? Exemplo, qual foi o valor que eu vendi? Menos o CMV, que é o custo do produto, menos as perdas, menos os impostos e menos as despesas gerais operacionais do meu setor. Tirando todas essas despesas e esses custos que eu tenho, tem que gerar lucro. Então vale a pena fazer um exercício aí e ver qual é a média desse cálculo e que se enquadra melhor para a sua loja. Às vezes a gente vê na literatura, nas revistas aí, dizendo que existe um valor mínimo, um valor máximo, mas é preciso estar atento a ver os parâmetros paralelos que existem no setor. Tá bom? Fica essa dica aí. E tem uma pergunta também do Maicon Soares, do Supermercado Marino. Preciso refazer rendimento e depois corrigir o meu operacional para diminuir minha perca. Alguma dica? O meu balanço está fora do trilho. O rendimento de carcaça que ele diz aqui, ele deve ser periódico. Tá? A gente pode estar mudando de fornecedor, a gente pode estar mudando de padrão de gado e até mesmo para se prevenir de base de custeio equivocada, é interessante fazer de 3 em 3 meses ali um novo rendimento de carcaças para a gente fazer uma atualização do nosso sistema. Isso vai dar garantia da nossa base de custo esteja mais próximo da realidade. Né? Você consegue corrigir o seu operacional diminuindo perca, aí nós temos que investir no que vocês fizeram assistindo a Masterclass. É treinamento, é diálogo, é levando as equipes para conhecer outras realidades, reaproveitamento de produto, de matéria-prima, é a produção, quais são os produtos que a gente tem hoje no nosso portfólio, o que a gente pode aumentar no nosso portfólio realmente para ocupar todos esses espaços que a matéria-prima pode ter dentro da nossa loja e realmente a perda sendo aquilo que não tem nenhum valor e utilidade comercial. Tá? E isso é uma jogada inteligente que as lojas têm que se dedicar e elas têm que fazer se elas quiserem melhor lucros, né? Ele está dizendo aqui também que o balanço está fora do trilho. Realmente é um desafio fazer controle de estoque do setor de açougue. Existem muitas variáveis dentro de todo esse ecossistema de funcionamento e é preciso que o nosso pessoal que é do setor e também o pessoal lá que trabalha com os dados, lançamento de nota, lançamento de perdas, lançamento do rendimento, entenda como isso funciona e como o sistema identifica cada entrada e alocação de estoque e cada saída e baixa de estoque. O VR Software ele é muito bom em todas essas modalidades. Então eu tenho desmembramento, eu tenho produtos associados, eu tenho perdas naturais, eu tenho o lançamento das receitas, nas quais todo o mecanismo de controle de estoque funciona perfeitamente. Então vale muito a pena estudar um pouco a respeito do assunto, se for preciso pedir o suporte técnico e a gente conseguir realmente fazer um controle mais austérico dessa joia, né, que é o setor do açougue dentro do supermercado, né? Porque ele é um setor que pode realmente trazer muitos benefícios para a loja, principalmente na questão de atração, retenção de público e lucratividade. Mas se trabalhado de maneira errônea, ele pode realmente ser uma dor de cabeça. Bom, essas questões estavam aqui, espero poder ter contribuído um pouco mais ali para o nosso setor e a gente se vê no próximo encontro, tá? Um grande abraço e até mais.